Oi, Bruna, é um prazer estar aqui tendo a oportunidade de cuidar de você e principalmente porque você tem um olhar um pouco diferente. Muitas meninas chegam aqui e falam: eu quero emagrecer 10 quilos em um mês. Sim, não é a minha ideia, é só emagrecer. É muito. Mais que isso. Mas é que assim, eu sei que o nosso corpo é onde a gente mora. E eu passei os últimos 4 anos assim, me preocupando muito com tudo. Financeiramente, emocionalmente, mas eu esqueci de cuidar do meu corpo mesmo, sabe? Sim. Então é isso que eu quero fazer agora, que eu tô tentando fazer cada vez mais. Então, o que a gente vai tentar olhar? Sempre eu vou olhar a meu ponto de partida. Eu sou médica, né? Eu fiz clínica geral primeiro, depois eu fiz endocrinologia e eu fui, com o passar dos anos e trabalhando, eu fundei o ambulatório de obesidade mórbida no Hospital das Clínicas. Então eu tive muito contato com pessoas obesas, mas também eram doentes, né? Realmente. E lá eu tive uma experiência muito especial de trabalhar com grupos, numa sintonia muito grande com essas pessoas. E você via o pré, como elas estavam doentes, e depois da cirurgia. Então, em geral, o que acontecia? A gente está pegando um exemplo extremo, né, Bruninha? Então, as pessoas emagreciam 20, 30, 40 quilos, a vida mudava totalmente, mas elas tinham que olhar e reavaliar o que elas fizeram de mudança de comportamento de verdade. Sim. Como elas estavam comendo, como elas estavam se movimentando. Então, cada um, a gente fala, eu não gosto muito do termo faz atividade física. Eu falo, o que é uma experiência legal, positiva para você, do que você gosta, entendeu? Você gosta de andar no parque? Você gosta de atividade, você é rata de academia? Você não gosta de nada disso, mas você é super... cachorro, sei lá. Exatamente. Só que vamos fazer disso uma rotina, né? Para conseguir realmente fazer com que isso acrescente queima calórica e o condicionamento cardiovascular muito melhor para você, tá? A sensação que eu tenho quando a gente fala de atividade física, principalmente na internet, é que só quem é muito bom pode se interessar, pode ser fitness, sabe? E o que eu defendo muito nas minhas redes sociais, quando eu falo com o meu público, é que assim, cuidar de você não é modinha, porque as meninas estão falando, e agora ser fitness é modinha. Eu fico, não é, gente, cuidar de você, a gente deveria nascer, crescer com esse pensamento, entendeu? Então é uma cultura que eu acho muito legal, que tenha virado moda, porque quanto mais cedo você entender isso, mais cedo você vai começar a amar o seu corpo, a amar o que você é. E não é só, tem meninas que são magras que querem ter um pouco mais de corpo. Então, assim, não existe um caminho só, sabe? Não é? E isso é super importante que você falou, meninas que estão magras. Tem uma coisa que é a autoimagem corporal, como você se vê, que é super importante de olhar. Então, eu canso de atender meninas que elas são maravilhosas, elas estão lindas. Se elas emagrecerem mais uma gota, elas pisam na anorexia. Então, não é isso. O que está incomodando? Por que ela não consegue enxergar? Então, a gente vai ter ajuda de psicólogas para trabalhar a autoimagem corporal. Tá? E aqui na clínica você cuida de todas essas fases, né? Cuido. Na verdade, o que acaba acontecendo? Eu sou médica, então eu tenho uma equipe que trabalha junto comigo. Sim. E aí eu só vou direcionando. Então, se é super bem resolvida, emocionalmente, tudo, claro que todo mundo tem seus dias ruins, mas você tá super bem nesse lado, você não vai precisar usar a psicologia daqui. Sim. Você não consegue comer direito, ou então a gente viu que você tem certas intolerâncias alimentares, você tem uma dificuldade louca de fazer com que você traga a dieta para tua rotina. Então a nutricionista é um pilar forte para você. Você tem muita gordura localizada, então junto com o emagrecimento vai melhorar muito o resultado se você fizer tratamento estético para gordura localizada, mas não fazer por fazer, né? Porque muitas vezes eu costumo brincar que emagrecer é urgência, né? Então a pessoa liga aqui e fala, não, eu quero horário agora. Eu falo, calma, porque minha consulta demora, eu tenho que olhar tudo. Né? Então emagrecer por emagrecer, você pega uma revista, faz uma dieta, vários caminhos levam a isso. Mas qual que é o seu caminho? Mas volta rápido, eu penso muito isso. Eu já fiz milhares de dieta da lua, dieta não sei o quê. Que aí você vê que você vê resultado, aí o momento de estresse que você tem na sua vida
você come mais e aí volta. Então, assim, E isso é super importante, de você ter eu costumo brincar sempre que é assim, a gente tem um impulso, né? A comida é gostosa, tem oferta o tempo inteiro, tudo. Você tá lá no lugar, você já teve um dia do cão, aí você chega no fim do dia e fala, putz, eu mereço. Eu vou comer um hambúrguer, eu vou comer um chocolate. E pior que essas comidas, melhor, sei lá, essas comidas, quimicamente, elas aumentam muito a serotonina no cérebro. Então dá muita sensação de bem-estar de verdade. Sim. É um antidepressivo. Eu acho que o meu principal problema com a alimentação era... Eu comecei a sofrer pressão externa muito cedo. Eu mudei pra cá com 17 anos e com 18 eu lancei livro e tal. Então, eu tinha prazos, eu tinha metas, eu tinha medos, eu tinha objetivos. Então, eu acabei colocando na comida um peso maior do que ela realmente tem na minha vida. Então, assim... Você usou ela como remedinho. Sim, eu sempre eu precisava entregar um livro em uma semana e eu tava na página 150 ainda. Então eu ia escrevendo e comendo chocolate, eu ia escrevendo. Isso. E não dá um baita bem-estar, só que aí tem efeito colateral, importa. Ou então eu ficava o dia inteiro sem comer porque eu tava trabalhando muito. E aí quando eu comia muito. Então, e sabe uma coisa que é super interessante disso que você tá falando? Eu costumo brincar que assim, os 2 pontos em geral mais difíceis para todos nós primeiro, quando você tá super ocupada durante o dia, é fácil ficar sem comer. Porque você não tá ligando a comida ao prazer, só que você precisa comer para se nutrir. Sim. Né? E o que acontece, que é a grande pegadinha, é que não dá aquela fome louca entre 4 e 7 horas? Sim. Né? Que é o quê? É a hora que a serotonina, que é o neurotransmissor que dá sensação de prazer e bem-estar, quem libera a serotonina? Carboidrato, doce, cheeseburger, né? Um alimento mais junk, gorduroso, atividade física e picos de prazer, tipo paixonite, né? Então, às vezes eu pego paciente na faixa de 14, 15 anos, eu brinco que eu ajudo a emagrecer os 3 primeiros 4 quilos e depois ela termina sozinha, porque ela arruma um namorado, se apaixona e aí ela faz. É verdade. Né? Mas isso é pura química cerebral. E o que acontece com a serotonina? A minha, a sua, pouco importa. Ela vem durante o dia e entre 4 e 7 horas ela cai. Aí ela melhora um pouco e 3 horas da manhã ela tem uma queda de novo. Tanto que existe um quadro que chama transtorno do comer noturno. Parece que a pessoa liga um reloginho. Ela acorda e tem que comer. Né? Isso é o quadro mais grave, digamos assim. Mas essa coisa do final da tarde, todos nós temos praticamente. Como que você combate isso? Fazendo um lanche com carboidrato, com uma coisa mais gostosinha antes do seu horário. Entendeu? Você já tem. Você sacia, porque aí você consegue, se você ficar sem comer o dia inteiro e for jantar 8 horas da noite, enquanto a comida está esquentando, você está catando coisa para beliscar. Exatamente. Então é isso que a gente precisa ter em mente, tá? Entendi. Então, por exemplo, às vezes eu falo, até se almoçou pouco, ok, mas o lanche da tarde você tem que fazer, né? E aí a gente individualiza para cada um. O que vem crescendo muito do ponto de vista de ciência, tudo nos últimos anos, Bruninha, é a parte da genética. Porque a partir de 2007, já tinha antes, mas em 2007 foi publicado um estudo grande, né, pela Universidade de Massachusetts, em Boston. O Dr. Herbert Benson, ele fez um estudo com pessoas que tinham uma alimentação saudável, peso normal, atividade física, nada super hiper fitness, né? Não era todo mundo sarado, né? Mas o que também não tem nenhum problema, mas não era esse o referencial. E eram pessoas que faziam alguma estratégia para controlar estresse. Ou meditação, ou yoga, ou o próprio Pilates, que tem a respiração abdominal, né, que acaba ajudando muito a controlar a ansiedade. Porque onde começa a ansiedade? No jeito que você respira. Então você respira curtinho, vai ficando cada vez mais nervosa, às vezes formiga a mão, dá uma sensação de vou desmaiar, porque você não oxigena o cérebro mesmo, né? E quando você faz uma inspiração prolongada no abdômen, em 6 tempos pelo menos, e expira em 6 a 10 tempos pela boca e jogando o abdômen para dentro, você acaba, só assim você já tem um calmante junto com você o tempo inteiro, tá? E aí, a partir disso, ele pegou e fez um screening genético de doenças dessas pessoas. Pegou um outro grupo que não fazia exercício, que comia errado, nem eram obesos, nada disso. Mas comia tudo errado
e não fazia nenhuma técnica de stress management, né, de controle de estresse. E aí ele fez todos, assim, gene para diabetes, para obesidade, para câncer, para hipertensão. E depois de 12 semanas que ele colocou os 2 grupos fazendo a mesma coisa, ele repetiu a expressão genética. Imagina que o gene é uma coisa que você pode ligar ou desligar, tá? E aí 60% dos genes ruins para doenças do grupo que não fazia nada antes, depois de 12 semanas foram desligados. Ou seja, você não estressa a doença. Isso foi muito revolucionário para a medicina, né? Isso se chama epigenética, que quer dizer o quê? Que o que a gente faz pode mudar, não muda o nosso gene, mas o nosso gene não é mais o nosso destino, entendeu? Você tem um gene de câncer de mama, não quer dizer que você vai ter câncer de mama. Se você trabalhar, inclusive, com coisas, por exemplo, não sei se você sabe, obesidade é um baita fator de predisposição para câncer de mama. Ah, é? Não sabia. Entendeu? Porque ela estimula na célula de gordura a aromatização do hormônio, então aumenta muito o risco. Entendeu? Então todas essas coisas, tem comidas que você pode fazer e direcionar para cada pessoa. Na verdade, essa coisa que a gente escuta, que virou meio moda de nutrição funcional, na verdade o que é? Não é tirar o glúten e lactose para todo mundo, é tirar para quem precisa e quem vai ter benefício. E também, por exemplo, se eu estou com uma pessoa que teve um câncer de mama na minha frente, o que é nutrição funcional? É para aquela função daquela pessoa eu vou orientar com outras coisas, entendeu? Então eu vou diminuir álcool, eu vou trabalhar, vou tirar gordura de carne animal, entendeu? Eu vou fazer coisas específicas personalizado porque ela precisa. Pra ela, né? E aí a gente tem vários instrumentos. Então, o que a gente tem de instrumento? Um é o que você fez, que é a bioimpedância. Sim, né? Fiz um exame. Então, esse exame... Tá pegando. Então, esse exame, depois a gente põe a Bruninha pra fazer de novo, pra filmar como faz, que é muito simples. Ela sobe numa balança que escaneia o corpo. E aí ela vê quanto por condutibilidade elétrica, quanto que você tem de gordura, quanto que você tem de massa muscular e quanto você tem de líquido. Então, pode falar o peso? Pode? O título do vídeo é o meu peso, porque eu coloquei, né, 72. No final do ano passado eu tava pesando 74, agora eu já tô com 68,8. Isso. E aí, do que é esse peso da Bruna, né? Então a gente vê que desse peso ela tem 25,3 quilos de massa muscular. O que não é ruim. O que não é ruim. Na verdade, o que é o ideal de músculo para ela? De 24,7 a 30. Então, não é ruim, mas a gente quer melhorar. Sim. E a gordura, ela tem 22,8 quilos de gordura. O que é o normal para Bruna? De 12,9 até 20. Então, eu tenho tá? Então aqui a gente tem que perder. O que isso analisa? Analisa como que você precisa fazer essa perda de peso. Porque, por exemplo, se eu fizer a dieta da sopa, eu posso emagrecer 5 quilos rapidão. Só que eu vou perder muita massa muscular junto. Que não é o que a gente quer. Que não é o que a gente quer. Então, qual que é a meta da Bruna? Agora a gente não vai falar em quilos. A gente vai falar que ela tem que emagrecer 8 quilos de gordura corporal e ganhar 3,5 kg de músculo. Na verdade, conforme você vai emagrecendo e mantendo a musculatura, vai caindo a gordura. Entendi. Tá? Então a gente vai olhar sempre o número absoluto, mas a gente vai olhar muito mais também a composição corporal. Que isso que importa pra gente. E aí a outra coisa que a gente vai com o tempo e observando e vendo como você perde é que esse gráfico aqui, ele mostra o segmento de gordura. Então, quanto a Bruna tem de gordura no braço, de gordura nas pernas, no culote a gente vê olhando no exame que a gente vai fazer, e abdômen. E a que mais preocupa a gente é o abdômen. Sim. Então, quem mais guarda gordura no abdômen? É a insulina, quando a gente abusa muito, principalmente de carboidrato e doce. Tá? Então, é isso que a gente vai trabalhar. Ah, Bruna, não pode mais comer carboidrato e doce? Não é isso. Os horários, fracionamento e como a gente usa isso. Que horas é melhor comer um docinho? Junto com a comida, porque vai subir menos o açúcar depois da refeição, tá? Então a gente sempre vai tentar fazer uma coisa que a pessoa tem que ter prazer, tanto que eu sempre brinco que assim, não é pra ficar falando em dieta sem glúten, sem lactose, sem prazer, sem nada. Sem gosto, sem nada. É com prazer.
verdadeira, com nutriente e com orientação adequada, porque você vai conseguir ter, é claro que tem restrições, né? Para emagrecer, a gente tem que fazer um déficit negativo, não tem jeito. Então, se você gastou, eu adoro fazer analogia com dinheiro. Então, se você gastou 10 mil reais e estourou sua conta no banco, você vai ter que se segurar um pouco até equilibrar as coisas. Sim. Tá? Então, é isso que a gente vai pensando e ajustando. E conforme você vai emagrecendo, depois as pessoas me perguntam muito, e depois eu vou engordar tudo de novo? Manter. Manter. Mas o que é manter? Manter é você realmente introjetar o bom hábito. Então, adianta você fazer corrida porque você quer emagrecer e você odeia correr? Não, porque você vai parar logo depois. Você vai parar, tá? Então você tem que construir as coisas de uma maneira que que você consiga sustentar depois. E outra coisa, né, que a gente usa bastante são os testes genéticos. Então, os testes genéticos a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pede, porque a gente tem que fazer uma análise acertada. Por exemplo, adianta eu pegar um teste genético que vai me dar lá que eu tenho um polimorfismo, por exemplo, FTO é uma alteração no gene que 7% da população tem e que ela está associada com a obesidade. Você viu o que eu falei? Eu falei que você vai ser obeso se você tiver FTO positivo. Eu tenho FTO positivo. Mas o que isso tem que ser? Tem que ser uma motivação pra gente, que a gente precisa cuidar isso para evitar a realização que o gene se ligue, né? Então é isso que a gente vai ter aqui. Então a gente vai ver, por exemplo, o gene para intolerância ao glúten, o gene para intolerância à lactose. E a partir desses resultados, eu vou ver se tem intolerância à lactose, por exemplo, 60% da população é intolerante à lactose. Então quem tem intolerância à lactose é muito mais frequente do que não ter. Só que o que a gente, por isso que muita gente se beneficia tirando lactose. Só que aí quer dizer que você não precisa comer leite nem derivado nunca mais? Não, peraí. Tem que controlar. Né? Ou então fazer momentos onde a gente desintoxica, entre aspas. E outra coisa que acaba acontecendo, muita gente fala a mesma coisa que você fala, eu comecei a tomar um copo de suco de laranja. Para fazer um suco de laranja natural bom, o que você acaba fazendo? Você usa umas 4 laranjas, então isso vai dar mais ou menos umas 200 calorias. Sim. Você tira a fibra, o suco verde, o que é legal? Você mantém fibra. Sim. Né? E quando você tira a fibra, o que você faz? Você aumenta muito o que a gente chama de índice glicêmico. Voltamos para o índice glicêmico. Voltamos. E que o índice glicêmico alto faz o quê? Guarda a gordura na barriga, tá? E dá mais fome, o que é pior. Porque toda vez que você sobe muito o índice glicêmico, depois o açúcar cai e o cérebro fala, preciso comer mais alguma coisa. Sabe quando você dá aquela vontade de comer chocolate, aquela vontade... Então, mas isso era o que eu tava fazendo de mais errado. Por exemplo, quando eu vou fazer sessão de autógrafos, eu fico 6 horas autografando o livro, direto. E aí eu sempre busquei, o que eu posso comer? Porque eu não consigo parar nessas 6 horas. Então, antes, as meninas, assim, milkshake, não sei o que. Eu falei, gente, não dá, se eu ficar tomando milkshake não assim... Vai dar. Aí eu troquei por água de coco, por exemplo. Isso. Só que aí, o que eu descobri é que a água de coco também é carboidrato, né? Então, mas você tem que misturar com alguma coisa. Exatamente. Aí eu comecei a levar barrinha de proteína. Isso mesmo. Ou então... E tem umas deliciosas. Sim. E aí, é isso que é importante. Porque, por exemplo, antes de dormir, minha mãe sempre falou, compra frutinha, vai deitar. Só que não é bom, porque é carboidrato. Só que ao mesmo tempo, Bruninha, acho que você tem um monte de fãs, um monte de seguidores, a gente também precisa deixar isso em cada momento. A pessoa acorda de manhã, sai super apressada, não é que não pode, né? Só que a gente tem que ver a idade da pessoa, tem que ver o que é teu objetivo. Então, fruta é saudável, só que o cuidado é com quantidade, com horário. Você pode distribuir isso melhor. Sim, foi isso que eu aprendi, que mudou bastante. E até, por exemplo, eu ia dormir, aí eu comia banana, uma fruta. Isso, bem banana, que é ótima para antes do exercício. Então, só que se você pesquisa sobre a banana separadamente, é saudável. É, super saudável. Isso você precisa aprender um horário que faz muita diferença. Porque às vezes você está arrasando, seguindo dietas da internet. Mas e outra coisa que, por exemplo, os testes genéticos dão pra gente é a proporção da dieta. Então vem assim, geneticamente você se favorece mais do que, por exemplo, eu tenho 2 pacientes que já fizeram os testes dentro de várias,
que vem assim, foram as duas únicas, dieta proteica. E historicamente o corpo da gente é muito sábio, né? Sim. A gente já ia vendo que se eu fizesse dieta com carbo, mesmo que fosse a proporção adequada, tudo, elas não emagreciam. Entendeu? Então essas são pessoas que vão ter que ter um outro olhar para manutenção e para a vida, né? Então vem lá nos testes, pelos genes dá para você ver se você é melhor fazer uma dieta tipo mediterrânea, né? Com mais azeite, com mais resveratrol que tem na uva, tem para escolher as coisas, ou então se é melhor você fazer uma dieta que é 40% de carbo, 30 e 30 de gordura e proteína. A gordura, a gente tem vários tipos de gordura, então tem gorduras que acabam sendo boas até e dão muita energia, a da nuts que você falou. Sim, agora eu não estou mentindo, eu ando para todos os lugares com um pacotinho de... Porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar fora de casa. E isso é outra coisa, eu falo que graças a Deus meu bolso de mulher é grande, então tem que levar coisa lá. O meu lanche. Isso aqui é um crisp de couve. Mentira! Experimenta isso. Isso até é uma pessoa, pode ver. É uma pessoa que começou a cozinhar na casa dela, a Angélica, que está lançando uma marca, por exemplo, que chama Viva, que é de alimentos vivos mais saudáveis. Então, tem várias, pode abrir, né? Então, essas coisas a gente precisa aprender a usar tempero. Gente, olha que legal. Come pra ver se é bom. Eu adoro. Que delícia! Não é muito bom? É muito então, bom. Isso é uma coisa, aquela hora que você tá com uma vontadinha de um crepe. Mas aonde vende? De uma coisinha. Vai começar a vender. Né? É porque ela me manda. Mas a marca vai ser lançada. Então, tem muitas coisas no mercado, a gente precisa escolher essas coisas. Existe um outro que já é vendido muito, que chama Seagift, que é umas alguinhas de comida japonesa, só que é tipo com crequinho, vendido no supermercado, em loja de produto natural. Então você precisa aprender também que tem muitas opções, só que onde dá certo na compra que você faz, né? Dá certo isso mesmo, onde você carrega, o que você tem na sua bolsa. E também outra coisa que é uma pegadinha é ter um monte de coisa saudável. Às vezes eu pego gente que vem pra cá que tá comendo 1000 calorias de whey protein, de barra de proteína, de não sei o que, e tá reclamando que não consegue emagrecer e morre de treinar. Então essas coisas que a gente tem que olhar com todo cuidado, né? Então o que a gente podia combinar, Bruninha, eu acho? Vamos fazer as coisas que a gente tem, olhar a tua saúde, olhar, por exemplo, eu estou conversando bastante com a Bruna do uso de anticoncepcional. É claro que a gente não quer gestação indesejada, mas qual é a melhor pílula, o que a gente tem de alternativa, tem os chips, tem várias coisas que a gente pode usar e que tem que ser avaliado individualmente para cada paciente, do ponto de vista de saúde. Então, o que a gente vai fazer? A gente fez um apanhado geral, a gente vai terminar de ver alguns detalhes. Eu vou ver se vale a pena, Bruninha, te dar algumas fibras para dar a sensação de saciedade, para o intestino funcionar melhor. Então, que isso é super importante. Outra coisa que a gente sabe, lembra da serotonina? Sim. Que dá vontade de comer e tudo? O cérebro é o lugar onde mais produz serotonina. E o segundo lugar onde mais se produz serotonina, você sabe? O intestino. O intestino. Tanto que hoje em dia tem muito estudo com isso, a gente chama de segundo cérebro, tá? Gente. Então vai olhar lá, porque o que a gente fala? Aquela menina é enfesada, né? Não é pra ficar enfesada mesmo, de verdade. Então o intestino tem que funcionar e o que a gente sabe é que as bactérias que habitam o nosso intestino, que a gente tem mesmo, um monte de bactéria no intestino, elas também melhoram ou pioram o nosso sistema de defesa imunológica. Então eles também acabam, tem estudo hoje com transplante de bactéria de intestino para emagrecimento. Porque o que é? É um estudo que pegou ratinhos e tirou toda a flora, fez nocaute, que a gente fala, tirou toda a flora intestinal dos ratos. Aí pegou e inoculou no ratinho flora de intestino de rato gordo e na outra metade de rato magro. Né? E quando fizeram isso, deram a mesma ração para todos os ratinhos. Quem emagreceu? O que recebeu bactéria de rato magro. O que recebeu bactéria de rato gordo não. Entendeu? E sabe o que eu já reparei? Eu sei que faz sentido. Você já usou lactobacilos? Só do iogurte que você compra. Não, a gente vai suplementar. Então, tá? O que acontece? Às vezes eu vou viajar para algum lugar e eu não vou ao banheiro. Fico 10 dias eu não vou ao banheiro. Não pode. Juro pra você. E aí assim, as pessoas falam, não é possível que você não vai ao banheiro. Eu não vou, não venha à vontade. Aí chego no aeroporto, tô chegando em casa, no elevador, tenho vontade louca de ir ao banheiro.
E aí é emocional, entendeu? Porque eu não me sinto à vontade, às vezes, no ambiente, eu tô numa correria louca. A vontade não vem. O que acontece? Para você ter relaxamento do esfíncter anal, para ir no banheiro, quem controla isso é o sistema nervoso parasimpático da gente, tá? A gente tem o sistema nervoso simpático, que é a adrenalina. Então você tá se preocupado, você vai fazer uma coisa, você tem gás, tudo. O parasimpático, pra gente entender fácil, é o do relaxamento. Então é totalmente relacionado. Tem isso, Bruna, tem que mulher muitas vezes o que é? Até aprendeu em casa, não vai no banheiro em casa também. Então você tá morrendo de vontade, aí você fica segurando, né? E aí depois passa. Sim, e às vezes você segura sem perceber que tá segurando, porque você tá tão envolvida ali. Exato, você segura mesmo e aí quando você viu, passou. Só que você vai perdendo. Você já acompanhou de perto algum bebezinho? De perto não. Então, nenê mama e evacua. Mama e vai né, e evacua. Por quê? Porque a gente nasce com um reflexo chamado gastrocólico, que é do estômago pro intestino. Encheu de comida no estômago, depois vai pro intestino, tá? Só que a gente vai perdendo por causa do sistema nervoso parasimpático, porque você tá ocupada, porque você não quer ir naquele banheiro sujo, porque você tá fazendo uma coisa muito mais legal, a própria criança, né? Ela tá brincando, ela não quer parar de brincar pra ir no banheiro. Você tá na aula, você tem vergonha de pedir pra ir ao banheiro. E aí, com o tempo, você vai perdendo esse reflexo. Gente, nossa, acho que eu nunca aprendi tanta coisa em pouco tempo. Que legal. Entendeu? E eu tô apaixonada por isso aqui. Depois você vai ter que Pode deixar, eu vou falar com a Angélica. Chama Viva. Viva? Ela tá terminando o lançamento do... Depois você pergunta pra ela, porque se tiver redes sociais, se ela puder criar, eu já coloco aqui. Porque, gente, eu gosto muito de couve, assim. Gosto de couve de qualquer jeito. Essa japonês, eu amo. Não, mas essa couve, ela é muito gostosa. Como ela parece faz? Salgadinho. Aí é o segredo dela, aí você pergunta pra ela. Tá, mas não é frita. Não, é assado. Gente... Eu tô apaixonada por essa cor. Entendeu? Então, assim, sabe aquela hora que você só quer um belisquinho, né? Sim. Tem várias coisas. Às vezes dá vontade de comer coisa salgada. Tipo, eu posso ou comer uma tapioca ou comer uma pipoca, mas não dá vontade de comer. Então, mas por exemplo, você pega uma pipoca. Pipoca é uma coisa que dá muita saciedade, né? E ela pode ser super ok, depende do jeito que você faz. Entendeu? Um toque de manteiga, exatamente. Mas, e também porcionado. Mas tá de micro-ondas é ruim? Se você não tiver outra opção, você pode usar. Só que o que você faz? Você tira uma xícara e separa a sua porção e distribui o resto. Tá. O problema da de micro-ondas é você fica com um sacão na mão. Aí você come tudo. Entendeu? Tá. Então, são essas coisas que você tem que usar. E pega sem manteiga, né? Então, normalmente, essas coisas por exemplo, tem vezes que eu falo pra paciente, é pra você comer um sanduíche à tarde. Antes da hora da gana. Ela fala, não posso comer pão. Não, como eu vou comer um sanduíche? Eu falo, depende de como você prepara o sanduíche, que pão que você usa e como você come. Porque é muito melhor isso do que depois você ficar comendo um monte de doce. Mas entre o pão e a tapioca, por exemplo, eu aprendi que a tapioca tem um alto índice glicêmico, que às vezes não é uma troca inteligente, porque ela tem fibra. Exatamente. Então o que você tem que fazer? Por que tá super na moda a crepioca? Porque aí eu coloco ovo e eu coloco uma colher de chia também. Isso, entendeu? Então você abaixa o índice glicêmico. Sim. Tá? Então é sempre uma coisa de quando você entende o processo, você fica boa até pra criar, né? A maior parte, a Angélica que criou isso aqui, ela não é nutricionista. Só que é uma pessoa super ligada com esse conhecimento em nutrição, que adora o prazer da comida. Sim, porque isso é realmente gostoso. Isso daqui é tão gostoso pra mim quanto uma batatinha. Tipo, exatamente, pra mim também, entendeu? Só que isso também tem outra coisa, Bruna. A gente tem na língua as papilas gustativas e elas percebem sabor doce, sabor azedo, sabor salgado, um sabor que chama umami, que é o diferente, né? E sabor de gordura, que é uma papila que foi descoberta recentemente até, tá? Então, quando você tá fazendo, por exemplo, você pega uma criança que já se oferece doce até os 2 anos de idade, antes dos 2 anos de idade, tudo. Ela fica muito estimulada pro doce, o doce sobrepõe o outro sabor. Então, a gente às vezes tem que pegar, tem muito paciente que fala assim, mas eu só gosto de comida de criança. Na verdade, o que ele tá falando pra mim? Eu só gosto de pão, batata frita, de gordura e doce, né?
E também porque é treino, você precisa estimular, você precisa aprender a saborear. E tem muita coisa que entra na moda, e a moda, por um lado, eu sempre brinco, dieta de moda é ruim? É, mas por um lado, a moda ela serve como estímulo. O que é mais legal? É estar casada há 20 anos ou conhecer alguém? Então é uma misturinha. Mesmo quando a gente está casada há 20 anos, a gente tem que olhar e falar: o que eu posso fazer de diferente? É verdade. Então eu acho que a moda em alimentação e em exercício, ela serve também um pouco para isso, entendeu? Então quando entra na moda fazer Muay Thai, é legal você mudar um pouco a atividade. E conhecer uma coisa diferente e se sentir estimulada de novo. É verdade. O que não é legal você achar que você tem que fazer só o que está na moda. Sim, né? concordo. E que às vezes o que tá na moda não é legal pra você. Você usa uma roupa que te cai super mal porque tá na moda? Não. Eu sou totalmente. Eu gosto de usar o que eu me sinto bem. Não ligo se tá na moda. E o que combina com o seu biotipo, Exatamente. com o seu corpo. Então não adianta você não ter flexibilidade nenhuma e você vai fazer, sei lá, circo porque tá na moda. Tem que gostar. Tem que gostar e tem que combinar com você. Verdade. Né? Então eu acho que é bem Essa é a isso mensagem. que a gente quer passar. E outra coisa que é super importante é que a gente sempre vai cuidar da nutrição, do movimento, da parte psicológica, da espiritualidade. Não estou falando de religião, né? Espiritual é uma conexão maior com algo a mais, com uma crença, com, por exemplo, você... Energias, com... Exatamente. Eu defendo muito essa ideia também. Né? E até por isso o nome da clínica é Equari, que quer dizer equilíbrio em latim, e que aqui é um lugar onde a gente acaba tendo tudo, né? Sim, gente, é muito legal. E aqui é muito lindo também, eu vou mostrar pra vocês. Ó, explica a parte da rosa. Isso aqui é o logo da Equari, né? Por quê? Porque isso aqui é uma rosa dos ventos. Então, o que a gente quer aqui? Então, eu como médica, a gente tem nutricionista, psicóloga, tem uma pessoa que dá aula de meditação, que faz os grupos de meditação, tem psicoterapia, psicanalista, fazendo grupos para, por exemplo, compulsão alimentar, ou para pessoas que já operaram e ainda não aprenderam a comer direito ou a pensar direito no hábito de vida. Então a gente faz vários grupos terapêuticos nesse sentido, e quando é necessário a gente tem a parte de gastro, de neurologista, porque às vezes a gente tem doenças mesmo para cuidar. E outra coisa que é muito importante é a parte estética, porque a gente vive num mundo que todo mundo também tá ligado, quer aumentar a autoestima, quer estar bem com o corpo. E aí a doutora Estrela, que é uma médica ótima, ela é uma dermatologista que trabalha comigo, ela cuida dessa parte da gente, tanto de rosto quanto de corpo, e aí a gente tem equipamentos, tudo que na parte estética as fisioterapeutas podem ajudar muito. Então, a experiência aqui de tratamento aqui é muito legal, porque quando eu vou em clínica de estética, normalmente eu me sinto meio tipo... Entrar na máquina. E eu não quero que seja assim. Eu óbvio, não vou ser hipócrita, eu quero cuidar do meu corpo. Claro, todo mundo quer. Entendeu? Só que eu acho que é muito mais do que isso, não é só isso. Isso é uma pequena parte. Ai, adorei, gente. Eu vou colocar todos os contatos aqui na descrição do vídeo e depois eu gravo um pouquinho mais pra vocês, tá bom? E os resultados.